Opa! Vamos ver então sobre energia interna de um gás. O que é energia interna de um gás? O nome é bem sugestivo, né? É a energia que esse gás vai ter dentro dele. Mas vamos entender isso daqui com um pouco mais de profundidade. Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente eu tenho moléculas. Vamos supor que essas moléculas de um gás, sejam do gás hidrogênio. Como é que eu posso representar essas moléculas do gás hidrogênio? Eu posso representar dessa forma, né? H2. Eu tenho um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. E essas moléculas, elas estão espalhadas de maneira aleatória dentro do meu recipiente. E como é que vai funcionar essa análise? O que seria a energia interna de um gás? Você concorda comigo que essas partículas, elas estão em movimento? Elas não estão 100% paradas. O que é estar 100% parada nesse caso? Elas estarem submetidas a uma temperatura laboratorial de 0 kelvins. E isso não é possível, a gente não chegou a essa temperatura. 0 kelvin, se eu não me engano, é menos 273 graus, um pouquinho mais, 273 com alguma coisa. E nesse estado, nessas condições, o gás ele fica totalmente parado, ele fica sem energia. E se não tem energia, né, não tem a matéria. A matéria ela tem energia dentro de si. O que significa isso aqui? A questão dela estar em movimento significa que tem alguma coisa forçando esse movimento, ou seja, alguma coisa está perturbando o equilíbrio dela. Aí agora nós vamos entender os parâmetros que fazem isso. Primeiro, vamos analisar essa molécula. Essa molécula ela possui ligações. Essas ligações elas têm energia dentro dela. Então, uma das formas da energia interna do gás, ela está expressa como uma energia na ligação. Lembra lá da química que eu tenho dois tipos de ligações? As ligações intramoleculares, intramoleculares e as ligações intermoleculares. As ligações intramoleculares e intermoleculares, elas compõem um conjunto de energia associado principalmente à minha molécula. Uma está dentro da molécula, que é a relação que ela tem com o outro átomo. Então, por exemplo, o hidrogênio com o outro hidrogênio, que é essa ligação aqui. A ligação é intramolecular. E a outra ligação é essa aqui, que esse átomo, que essa molécula faz com a outra molécula. No caso, o hidrogênio faz com outro hidrogênio, que é a ligação intermoleculares. Então, as ligações intermoleculares são as ligações entre as moléculas. Pode ser de ponte de hidrogênio, de polo induzido, e daí nós temos as ligações intermoleculares. Peraí, as ligações intermoleculares são as ligações entre os átomos, entre as moléculas de hidrogênio, entre as moléculas de hidrogênio, né? E as ligações intramoleculares são as ligações que ficam entre os átomos, que é aquelas que mantêm os átomos unidos, né? A estabilidade. Claro que se eu tenho um sistema, por exemplo, esse sistema aqui, que é um estado físico, intramoleculares, aqui ficou sem. Se eu tenho um sistema e eu rompo essas ligações, eu faço uma ruptura nessas ligações aqui
ou nessas ligações aqui, eu vou estar liberando energia para o meio. Ou seja, eu vou estar fornecendo energia para esse sistema. Esse sistema ele vai ficar mais agitado. E agora nós vamos entender uma coisa muito importante. A energia interna de um gás, ela está diretamente relacionada com a temperatura. Temperatura. A temperatura desse sistema, ela está diretamente ligada, ou melhor, a energia desse gás, a energia que ele contém dentro dele, a energia interna, está diretamente relacionada com a temperatura. Nesse sentido, é claro, existem algumas energias. Por exemplo, aqui nós estamos considerando um gás normal, um gás qualquer, diatômico, enfim. E nesse gás qualquer, a gente tem as energias, né, intramoleculares e intermoleculares, as energias potenciais, que daí engloba as energias que são essas duas, mais a energia nuclear. Então, eu posso adicionar aqui, por exemplo, a energia nuclear, que é a energia que mantém os átomos do núcleo, os prótons e os nêutrons ligados. Quando, por exemplo, eu faço a fissão, eu tenho o urânio ali 235 e eu faço a fissão desse urânio, eu estou rompendo essas ligações, essa força nuclear, que no caso seria uma força nuclear forte, e eu estou liberando muita energia, que é o processo que a gente tem nas usinas nucleares e nas bombas atômicas, por exemplo. Mas, quando a gente estuda a questão de gás ideal, a gente trabalha apenas com a energia cinética desse gás. Lembra, energia desse gás vai ser a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial. A energia potencial são essas três: a energia intramolecular e a energia intramolecular e intermolecular e a energia nuclear, que é a energia que mantém os átomos. Só relembrando, a intramolecular é entre os átomos, a intermolecular é entre as moléculas desse sistema. É, E a energia interna desse gás vai ser, consequentemente, a soma da energia cinética com a energia potencial. A energia cinética, ela está relacionada com a temperatura desse gás, ou seja, a energia é relacionada com a movimentação dessas partículas. Essas partículas elas podem ter movimentos de translação, né? Agora estou falando da energia cinética, então a energia cinética, elas podem ter o movimento de translação, de rotação e ainda vibração. Porque você concorda comigo que esse gás ele não está parado aqui dentro. Ele está se movendo, ele está girando e ele está vibrando. Então, ali eu tenho a minha molécula. O que que esse gás está fazendo? Ele está fazendo isso aqui, ó, dentro do meu recipiente, dentro do meu meio. Se ele estiver devagar, é porque ele tem pouca energia. Se ele está muito rápido, é porque ele tem muita energia. E a forma dele se mover é uma forma dele expressar essa quantidade de energia, a forma de ele gastar essa energia. Quando a gente sente calor, a gente fica mais inquieto, né? É uma forma que a gente tem de gastar nossa energia. Com o gás, a analogia é válida também. Então, a energia cinética associada à translação é o movimento dos átomos, ou seja, o movimento aleatório deles ao longo do meu sistema, como eu tinha representado aqui na figura antes. A rotação é quando esse átomo gira. Lembra da Terra? Movimento de translação, quando ela gira em torno do Sol, e rotação, quando ela gira
em torno do próprio eixo dela. O átomo é a mesma coisa. A gente pode considerar ele, nesse estudo aqui, como sendo uma esfera, uma esferinha. É claro que para gases ideais a gente desconsidera as dimensões, mas pensa no átomo como ele sendo uma esfera. Ele vai ter um movimento de translação, que ele vai se mover para os lados, como se fosse uma órbita, e um movimento de rotação, que ele vai girar em torno dele. Além disso, imagine que, deixa eu tentar representar aqui. Imagina que ele vai estar vibrando enquanto ele faz isso aqui. Ele vai estar girando e vai estar vibrando. Tudo isso está relacionado com a energia cinética. E o que faz ele ter mais translação, mais rotação e mais vibração é justamente o fator de temperatura. Então, temperatura. Então, uma coisa que eu posso afirmar com certeza é que se a temperatura desse gás está alta, então a energia dele também está alta, a energia cinética dele está alta. Para gases ideais, a gente desconsidera a energia potencial, a gente considera apenas a energia cinética dele. E a energia cinética está relacionada com esses fatores aqui que a gente acabou de estabelecer. Então, eu posso relacionar de forma proporcional. A energia cinética, ela vai ser a energia interna é proporcional à energia cinética. Se essa variável aumenta, essa também aumenta. Se essa variável aqui diminui, essa aqui também diminui. Ou seja, se a temperatura aumenta, se a energia cinética que está relacionada com a temperatura aumentar, a energia interna desse gás também vai aumentar. Por que que aumenta? Porque aumenta a translação, aumenta a rotação e aumenta a vibração. Se a energia interna diminui, então eu posso afirmar que a temperatura também diminuiu. Então, isso aqui foi um compilado do que seria a energia interna bem estabelecido, bem resumido. E claro, tem fórmulas para calcular isso aqui, mas a nível de ensino médio não é muito, a nível pelo menos de Enem, não é muito relevante isso. Cobra mais a questão do conceito, essa relação de proporcionalidade aqui que a gente fez.